Olá, tudo bom? Meu nome é Raquel, eu faço licenciatura em História no Polo de Espumoso, pela Uninter. E nós estamos fazendo, como eu já havia falado para vocês em outros vídeos, então eu estou fazendo o meu estágio supervisionado no ensino fundamental de forma híbrida por causa da questão que nós estamos vivendo aí da pandemia. E hoje eu trouxe para vocês um assunto bem importante, né? Os jesuítas, vamos estudar um pouquinho quem eram os jesuítas, como foi que eles acabaram parando aqui no Brasil, o que era essa companhia, qual era o objetivo deles, enfim, vamos dar uma recapitulada aí nessa história. E eu fiz um slide para ficar um pouco mais acessível, assim, para vocês compreenderem. E agora nós vamos então aqui para a telinha para nós estudar um pouquinho. Então, os jesuítas. Quem eram os jesuítas? No período da colonização do Brasil, que foi feita pelos portugueses, uma ordem de cunho religioso cumpriu papel de grande relevância para a chamada organização social da colônia, a Companhia de Jesus, os jesuítas, assim que eles eram popularmente conhecidos. Liderados por Manuel de Nóbrega, os jesuítas chegaram por aqui por volta de 1549, juntamente com Tomé de Souza, primeiro governador-geral que havia sido mandado pelo país de Portugal. A primeira demanda que tiveram ao chegar ao Brasil era de catequizar e de evangelizar, com o objetivo de fazer os indígenas daquele local se tornar cristãos. Já na Europa, a principal tarefa dos jesuítas era impedir o aumento dos protestantes. Além dos ensinamentos católicos para os indígenas, davam aulas para os filhos dos colonos e para os senhores do engenho. Mais tarde, fundaram colégios ao redor do país. O mais conhecido foi o Colégio de São Paulo, que deu origem ao município de São Paulo de Piratininga. Então aqui vocês veem a imagem, né, à direita, de um padre jesuíta catequizando 2 índios. E no próximo slide nós temos mais imagens. Ali também, né, a escola dos jesuítas embaixo, com os padres ali e os jesuítas. Houve conflitos entre os jesuítas e os colonizadores. Nas décadas iniciais, havia uma grande dificuldade para conseguir a mão de obra dos escravos africanos, onde muitos colonos buscaram essa força de trabalho nos índios. Passou, então, a haver uma forte comercialização na região ali das missões com a exploração dos índios, o que resultou em um acúmulo de fortunas por parte dos jesuítas. Eles conquistaram grandes extensões e propriedades de terras e engenhos. Então, os jesuítas começaram a enriquecer, né, às custas deles. Na segunda metade do século XVIII, a permanência dos jesuítas aqui amargou um golpe. Marquês de Pombal tomou a decisão de expulsar os jesuítas do país, pelo motivo de que eles haviam conquistado uma grande independência econômica e política, utilizando-se da catequese. Então, eles foram expulsos porque estavam conquistando, né, independência econômica e política e estavam enriquecendo. Então, eles foram expulsos, ali na metade do século XVIII. E aqui eu trouxe, então, algumas perguntinhas para vocês. Durante o período colonial, havia atritos entre os padres jesuítas e os habitantes locais. Por que havia esses atritos? Letra A. Os colonos eram ateus, belicosos, e os jesuítas pacíficos católicos? Letra B. Religiosos pretendiam escravizar tanto o negro como o índio, e os colonos lutavam para receber salários dos capitães donatários. Letra C. Colonos desejavam escravizar o negro e os jesuítas se opunham. Letra D. Religiosos preocupavam-se com a integração dos indígenas no mercado de trabalho assalariado e os colonos queriam escravizá-los. Ou é a letra E. Colonos pretendiam escravizar os indígenas e os padres eram contra, pois queriam aldeá-los em missões. Então, o que vocês acham que seriam a resposta dessa primeira pergunta? Vamos ver? A resposta correta, então, é a letra E. Os colonos pretendiam escravizar os indígenas e os padres eram contra, pois eles queriam aldeá-los em missões.
Número 2. A Companhia de Jesus foi criada na Espanha em 1534, no contexto da Contra-Reforma, tendo uma atuação importante no processo colonizador da América Portuguesa. Sobre a atuação da Companhia de Jesus na colonização do Brasil, podemos afirmar que: letra A. Os jesuítas foram responsáveis pela fundação das primeiras cidades brasileiras, como São Paulo, São Vicente e Salvador. A catequização dos indígenas era feita em reduções onde eles permaneciam em regime de escravidão. Letra B. Os jesuítas se destacaram na ação educativa e catequizadora dos grupos indígenas brasileiros. Vários missionários jesuítas moravam nas aldeias, procurando conhecer os hábitos, a cultura e respeitando a religiosidade indígena. Letra C. A educação foi um dos principais instrumentos de evangelização dos jesuítas, que fundaram colégios no Brasil e organizaram aldeamentos conhecidos como missões, para catequizar os índios e convertê-los para o catolicismo. Letra D. Os jesuítas chegaram ao Brasil como o braço religioso da coroa portuguesa. Tinham como missão catequizar os indígenas e apoiar os bandeirantes na captura dos índios, que passavam a morar nas vilas e missões. Ou letra E. A ação militar foi a forma pela qual os jesuítas participaram da colonização portuguesa no Brasil. Apoiados pelo Marquês de Pombal, estabeleceram missões na região de São Paulo e no sul do país para manter os índios reunidos. Então, a resposta a essa pergunta número 2 é a letra C, né? Que a educação foi um dos principais instrumentos de evangelização dos jesuítas. Que eles fundaram, então, colégios no Brasil e organizaram aldeamentos conhecidos como missões, para catequizar, então, os indígenas e convertê-los para o catolicismo. Essa era a ideia fundamental. Eles queriam evangelizar os índios e converter eles ao catolicismo. Agora umas perguntinhas de perguntas e respostas. O que eram as missões jesuíticas? Um tempinho para vocês pensarem o que eram as missões jesuíticas. Representavam o principal meio de cristianização dos indígenas na América Ibérica, né? Isso eram as missões jesuíticas. Representavam o meio pelo qual, né, eles queriam converter os indígenas, né, ao cristianismo, ao catolicismo. A questão número 4. Quais eram as principais razões dos conflitos entre jesuítas e colonos? Quais eram as principais razões dos conflitos que havia entre eles? Os jesuítas eram contra a escravidão dos índios, diferente dos colonos, que tinham interesse de usá-los como uma mão de obra. Como a mão de obra africana estava extinta ali, estava meio complicado e estavam poucos, então eles queriam a mão de obra dos índios, mas os jesuítas eles eram contra a escravidão dos índios, né? E os colonos, então, eles queriam usar os índios para mão de obra. A questão número 5. Quais foram as mudanças que os jesuítas empreenderam na vida dos povos indígenas? Os jesuítas, então, eles trabalharam para que os indígenas adotassem o modo de vida cristão e deixassem de lado o politeísmo e outros hábitos de sua cultura. O que seria esse politeísmo? Eles criam em vários deuses, né? Eles não eram monoteístas que criam um deus só, eles eram politeístas. E a última questão, então, aonde e quando foi criada a Companhia de Jesus, né? Foi criada na França em 1534. Então tá, pessoal. Por hoje seria esse vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço.